Salve, salve, Legião X! Estou de volta aqui mais uma vez nessa semana maravilhosa com as efemérides que você tanto gosta, com o nosso maravilhoso Parabéns. Sabemos que às segundas-feiras aqui no Projeto X nós temos vídeos diferentes sobre temas diferentes, mas jamais se esquecendo do nosso maravilhoso Parabéns que você tanto gosta, as datas comemorativas, datinhas redondas que sempre são cobrados no teu vestibular, no teu concurso. E hoje falaremos de um tema relacionado à história do Brasil. Também existe, não é verdade? Falaremos da famosa, da inconcebível ou concebível Inconfidência Mineira de 1789. Vamos entender em que contexto se dá esse processo da chamada Inconfidência. A Inconfidência Mineira, a gente destaca ou enquadra junto com a Conjura Carioca e a Conjuração Baiana e também com a Insurreição Pernambucana de 1817 como chamados movimentos separatistas, as chamadas revoltas separatistas. Vamos entender o que destaca ou o que diferencia o movimento ocorrido lá em Minas Gerais dos outros movimentos do mesmo período. Faremos então esse balanço histórico para você compreender a miúde o que se passou na região de Minas Gerais no ano de 1789. Para a gente entender o contexto do século XVIII, na história do Brasil, vamos entender o que se passava na região de Minas nesse momento. Lembre-se que o século XVIII na história do Brasil é destacada pela produção aurífera, pela exploração de ouro, o famoso ciclo da mineração, beleza? A gente observa que o século XVIII é marcado pelo auge, primeira metade do século XVIII, pelo auge da exploração mineradora no Brasil, e a gente vai observar como consequência da produção aurífera, primeiro um grande povoamento da região mais interiorana do Brasil e, ao mesmo tempo, o início de diversos conflitos, de diversas querelas, envolvendo principalmente os colonos e os metropolitanos, os portugueses. Vamos entender isso melhor. Lembrando que um dos grandes objetivos dos europeus com a expansão marítima, ou dentre os objetivos principais, estava justamente a busca por metais preciosos. Os espanhóis, nessa corrida pelos metais preciosos, lá no seu lado da América, encontraram de forma muito mais rápida do que a América portuguesa. Aqui a gente teve uma distância entre a chegada dos portugueses até a descoberta de grandes jazidas por volta de 160, cerca de 200 anos de diferença. A gente observa que diante da descoberta da região mineradora pelos bandeirantes, nas chamadas bandeiras de prospecção, houve uma grande corrida do ouro no Brasil. Inclusive, no início da exploração aurífera, as próprias autoridades portuguesas, os reis de Portugal, acreditavam que a exploração de ouro no Brasil era infinita, que o ouro existiria para sempre, coisa que a gente sabe muito bem que não se deu. Afinal de contas, o tipo de ouro encontrado no Brasil é o chamado ouro de aluvião ou ouro de lavagem, um ouro superficial encontrado principalmente na faiscação dos rios, o que torna uma exploração muito rápida, muito densa, mas também não duradoura. A gente observa que logo depois da descoberta da região mineradora pelos bandeirantes, a coroa portuguesa já cria uma série de instâncias e de leis, uma legislação, para justamente controlar a produção. Lembrando que dentro desse processo de criação de uma estrutura de opressão fiscal, ganha destaque principalmente a Intendência das Minas, que tinha entre suas atribuições a divisão das datas, as áreas de exploração, entre lavras e as áreas de faiscação, e também a imposição de impostos, de tributos. Por que eu estou tocando nesse ponto? Para a gente entender o porquê da organização do movimento da Inconfidência. A gente tem entre os impostos que foram adotados pela coroa portuguesa na região mineradora a cobrança do quinto real, ou seja, 20% sobre o ouro explorado, o estabelecimento da captação, que era a cobrança pelo número de indivíduos que trabalhavam na área de exploração, número de escravos, e ao mesmo tempo nós também temos a finta. A finta estabelecia uma cota anual, e a gente vai observar que é essa cota anual que vai começar a gerar desgastes ou conflitos entre a coroa portuguesa e os mineradores. Uma primeira cota de 30 arrobas.
Até 1766, a gente observa que a região mineradora dava conta dessa produção, que inclusive foi aumentado para 100 arrobas anuais. Só que a partir de 1766, a gente observa que a região mineradora já não dava mais conta desse processo, né, dessa cota anual. Lembrando que neste período administrava, né, o regime absolutista em Portugal, era governado por José I, mas o seu principal ministro, o primeiro-ministro de Portugal, o nosso querido Marquês de Pombal, né, das famosas reformas pombalinas. E uma das formas encontradas pelo Pombal para tentar retomar o equilíbrio da fiscalização e da cobrança de impostos sobre a região mineradora foi justamente o estabelecimento da derrama. O que é a derrama? A derrama não é um imposto específico. Na verdade, a derrama é a cobrança de impostos atrasados. A partir da década de 1760, com a diminuição da arrecadação, se avolumando então a dívida da região mineradora, a ideia da derrama era garantir que, se não através da exploração do ouro diretamente, mas através da tomada das posses dos mineradores, por exemplo, a coroa portuguesa tivesse a arrecadação para o seu erário. É claro que a possibilidade do estabelecimento da derrama provoca uma insatisfação por parte da elite mineradora. E aí a gente tem uma informação muito importante nesse sentido. O que destaca, por exemplo, o movimento de Minas Gerais, por exemplo, do movimento da Conjuração Baiana, que nós também temos aqui no Projeto X. Eu gravei no ano passado sobre a Conjuração Baiana, o fato da Inconfidência Mineira ser um movimento elitista, exatamente porque atingia no âmago principalmente essa elite mineradora. Essa elite mineradora que está influenciada demasiadamente pelo iluminismo, lembrando que o século XVIII, o século das luzes, o pensamento de liberdade, lembrando que os filhos dos mineradores principalmente ocupavam as cadeiras nas universidades europeias, principalmente em Portugal e principalmente a Universidade de Coimbra, e a partir do acesso a essas informações, a essas ideias, começa a pulular entre a elite mineradora esse desejo, essa vontade de separação, e uma das causas é justamente essa opressão, essa pressão fiscal que era feita pela coroa portuguesa. Diante desse quadro e desse agravamento da relação entre a coroa portuguesa e principalmente essa elite mineradora então se mobiliza, influenciado pelo iluminismo e influenciado também pela independência dos Estados Unidos, o primeiro movimento de independência da América influenciada pelo iluminismo. A gente observa que a elite mineradora começa então a alimentar esse desejo de separação. Não a separação de todo o território colonial, mas sim a separação específica da região mineradora. Isso é muito importante. A gente observa, então, que participando desse movimento estão, entre outros, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o José Alvarenga Peixoto e, o mais lembrado de todos, Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, o famoso Tiradentes. A gente observa que as reuniões no qual participavam essa elite mineradora visavam iniciar um movimento de separação justamente no momento que a derrama fosse estabelecida. É importante pontuar que governava essa época Minas Gerais o Visconde de Barbacena, tido como um governante extremamente opressor, violento e que buscava, de certa forma, também atender aos anseios da coroa portuguesa. Diante da iminência de um movimento, né, do movimento político em Minas Gerais se acelerar, o Barbacena, inclusive, vai se colocar contrário ao estabelecimento da derrama para não provocar uma revolta generalizada. Vamos, então, analisar de forma mais específica quais eram as principais reivindicações deste movimento lá em Minas Gerais. Dentre eles, obviamente, tratava-se de um movimento republicano, ou seja, o estabelecimento de uma república ali para a região de Minas Gerais. E por que eu estou ressaltando isso o tempo todo? Porque a gente não pode falar ainda no século XVIII da existência de um sentimento nacional entre a população que vivia aqui no Brasil.
Esse sentimento nacional ele é forjado posteriormente à independência do Brasil, já lá no período da passagem da regência para o Segundo Reinado, tendo a Guerra do Paraguai como momento-chave de criação ou de desenvolvimento desse sentimento nacional. Inclusive a proclamação da República com capital em São João del Rei, o estabelecimento de universidades, coisa que era proibido, por exemplo, no Brasil. Portugal proibia o desenvolvimento de ensino de centros universitários de ensino superior, o estabelecimento da abertura de manufaturas exatamente para provocar o desenvolvimento econômico dessa região específica, a criação de milícias, a gente observando, inclusive, quebrando com essa lógica, né, de um exército organizado que defende os ideais do rei, até porque os que seriam responsáveis lá pela cobrança da derrama seriam os dragões, né, que eram os representantes da coroa portuguesa ali na região de Minas. A gente observa, inclusive, que alguns dentre os que conspiravam, que se organizaram na Inconfidência, defendiam inclusive a abolição da escravatura. Mas cuidado, esse não era um pensamento hegemônico, até porque participavam desse movimento a elite mineradora, muitos deles escravocratas. Alguns defendiam, outros não. Então por que esse movimento não se conflagrou no movimento político efetivamente? E aí a gente entende o conceito de inconfidência. Inconfidência, na verdade, é a falta de fidelidade. Só que a gente pode também dizer que a inconfidência tratava-se de uma conspiração. O que é uma conspiração? Nós temos a organização, as ideias, as reivindicações, mas o movimento não chega a acontecer. E por que ele não chega a acontecer? Porque, no caso, nós temos a figura de Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, um dos partícipes ali do movimento, mas que acaba delatando as autoridades coloniais, um movimento que estava se organizando ali em Minas Gerais. Não à toa, a gente observa que em troca do perdão das suas dívidas, então, inclusive, o Joaquim acaba delatando todos os envolvidos, sendo todos eles presos, acusados inclusive de crime de lesa majestade, que, amigos, era considerado o crime mais grave contra o rei. É como se você estivesse agindo diretamente contra a figura do rei. A questão importante com relação à Inconfidência Mineira tratava-se de um movimento organizado pela elite mineradora, ou seja, aqueles indivíduos que pagavam os impostos e que davam à coroa portuguesa a sustentação necessária, principalmente para a região de Minas Gerais. Não à toa, o que a gente vai perceber é que com a ascensão de Dona Maria I, a louca, a gente vai observar que uma das suas medidas iniciais, inclusive, foi o estabelecimento de um perdão coletivo. Inclusive, esse perdão coletivo atingindo ali os 12 envolvidos no movimento, só que dos 12, um foi condenado à morte. E quem foi? O nosso querido Tiradentes. Na verdade, os outros presos, né, no final das contas, no processo de julgamento, nos autos do processo, acabaram não se acusando. Apenas Tiradentes se colocou ali como um verdadeiro líder do movimento. Mas é claro que é uma questão econômica por detrás disso, né? Tiradentes, dentre aqueles que participavam, é o que tinha menos posse. A mesma coisa a gente já observa também lá no início do século XVIII, com a chamada Revolta de Vila Rica, ou também Revolta de Filipe dos Santos, que foi morto exatamente nas mesmas circunstâncias. Tiradentes, então, depois de uma longa devassa, cerca de 2 anos, no dia 18 de abril recebe sua sentença e no dia 21 de abril ele é morto, 21 de abril de 1792. Morre o homem e nasce o personagem histórico Tiradentes, que só muito tempo depois, apenas no século XIX, mais exatamente em 1861, quando Saldanha Marinho criou ali a famosa estátua da região de Minas, a figura de Tiradentes, um cara republicano. Outros republicanos, inclusive na década de 1870, quando cresce o movimento republicano no Brasil, já criticando, né, o segundo reinado, a imagem de Dom Pedro II, Teófilo Otoni, entre outras figuras importantes, Silva Jardim, começam também a alimentar essa ideia do Tiradentes como um herói nacional. Não à toa, um dos primeiros atos, né, da República que se estabelece no golpe militar do dia 15 de novembro de 1889 foi justamente estabelecer o dia da morte de Tiradentes e a figura do Tiradentes como um herói nacional.
Não à toa, para criar a imagem do herói do mito, o Pedro Américo, aquele mesmo, né, o pintor do Império Brasileiro, que obviamente convertido, né, ao republicanismo, não de forma tão ideológica, né, a partir de 1889, pinta esta famosa imagem que você vê aqui ao lado, que simboliza a criação desse mito, desse herói Tiradentes, né, cristianizado. Exatamente porque pela falta dessa identidade nacional, o Pedro Américo criou uma imagem que era comum à população brasileira, justamente a imagem de Cristo. Tiradentes tem como sentença o enforcamento, o esquartejamento, inclusive tendo as suas partes sendo distribuídas pelo famoso Caminho Novo, a Estrada Real, onde ele, de acordo com as autoridades coloniais, pregava os seus ideais subversivos. O movimento da Inconfidência não se deflagrou como um movimento em si, mas deixou uma sementezinha de que havia um sentimento crescente de insatisfação entre a população brasileira. Os sinos da independência tocam, amigos. A gente se vê numa próxima aventura. Beijos no seu core.